Bom, pessoal, olá. Estamos aqui de novo no nosso Momento Fenelon, nosso cantinho, né? E cada vez que eu venho aqui tá melhor, né? Hoje nós temos até Bisa aqui, né? Estamos com um convidado bastante especial, o Rafael, conhecido também como o Rafael da tomografia, né? Boa tarde. Conhecidíssimo aqui dentro da clínica. E a gente dá boa tarde, as boas-vindas ao Rafael. Vamos saber um pouquinho da sua vida, tá bom? Boa tarde, doutor Maurício. Boa tarde, pessoal. Sou o famoso Rafael da tomografia, resolvedor de problemas e puxador de orelha também. É isso aí. Rafael tem uma história muito bonita aqui dentro, né? Porque agora em junho você faz 10 anos. 10 anos. 10 anos de Fenelon, né? E 10 anos trabalhando, crescendo, né? E trazendo para nós muitas alegrias. É um orgulho muito grande da minha parte estar aqui hoje. Eu fiz questão que fosse eu que estivesse aqui com você pela nossa proximidade. A gente trabalha todo dia, né? Bastante e ainda mais agora, né? Nos últimos dias, É, quando a gente está reformulando o nosso setor. Eu acho que todo mundo que está nos ouvindo aqui da clínica já percebeu que a gente está reformulando bastante o setor de qualidade técnica e a gente está voltando a ter aquele cuidado, aquele zelo que nunca perdemos, mas agora a gente está olhando no pente fino, né, Rafael? Então acho que o Rafael pode contar um pouquinho aqui para nós como que foi a sua chegada. Você chegou como auxiliar administrativo, né? isso. Mas conta desde o início da sua chegada até hoje, que é o nosso supervisor do setor de tomografia. Faz 10 anos agora, né? Em junho. Entrei em 2015. Eu lembro um pouquinho, né? Era um processo totalmente diferente. Eram muitas coisas manuais. A gente digitava, por exemplo, os laudos, siglas para poder imprimir. É, subia exames para o sistema manual, enviava e-mail, Daicon, subia tudo manual. Eram muitos processos assim manuais mesmos que a gente tinha que ter mais atenção, eram mais pessoal também. Hoje a equipe é um pouquinho mais reduzida, mas a gente tem muito processos automatizados, graças ao sistema, reformulação, ao setor e tudo demais. E a nossa demanda também aumentou bastante considerável a questão de 10 anos atrás. Eu entrei aqui, fiz entrevista com a doutora Simone e a doutora Sandra, na época gestores do setor, né? Eu já trabalhava já em outra radiologia, eu já tinha um conhecimento, assim, um pouco do que era o ramo odontológico, arcadas, dentes e tudo mais, mas eu não conhecia o que era a tomografia. Nunca tinha pegado um exame, nunca tinha, assim, conhecimento mesmo. Foi a primeira impressão que eu tive ao entrar aqui na Fenelon e conhecer o que era o exame de tomografia. Então, foi uma primeira impressão muito boa. A empresa já era grande, já era referência aqui no estado e acho que me dei bem, né, por saber um pouco mais dessa área, né? Mas a gente teve um grande crescimento aí, né? A gente trabalha hoje com aparelhos melhores, em questão há 10 anos atrás. A gente trabalha com sistema melhor, todo automatizado. A gente tem grande parte dos radiologistas em home office hoje, então eu acho que isso demanda mais laudos, né? Mais produtividade hoje em dia. Então, de 10 anos para cá, foi uma mudança muito, muito grande. A gente pode dizer assim como um grande sucesso. A empresa trabalha, desempenha bem, o setor funciona muito bem hoje. E é um processo, né? E a gente vai tentando crescer, vai tentando melhorar para conseguir chegar a um patamar muito melhor do que a gente vive hoje. Que legal, Rafael, muito legal. Até mesmo eu gostei dessa história que você está falando, porque remete um pouquinho àquilo que a gente vive, mas a gente esquece também, É né? Porque a verdade. gente vive junto, né? Tudo que acontece contigo aí, aconteceu com você, também a gente vive. Hoje, quantos colaboradores tem no seu setor? Contando comigo, são cinco Cinco colaboradores. colaboradores. Tá. E mais ou menos quantos radiologistas
trabalham no setor de tomografia? Em torno de 15 radiologistas. 15 radiologistas efetivos, Isso. né? Legal, legal. É importante todo mundo saber disso, né? Porque vocês atendem as tomografias, seja a recepção, parte técnica, ou o pessoal da telefonia que resolve, o RH, Também. né? Que sabe de tanta gente que está com a gente hoje, né? Quantas famílias hoje compreendem o sistema Clínica Fenelon. E o setor de tomografia é um setor muito grande e responsável por um grande avanço do reconhecimento do Distrito Federal em relação à Fenelon, né? Porque eu ando o Brasil, às vezes, dando palestras e cursos, seja pela clínica, seja pela Associação Brasileira de Radiologia em alguns momentos, e nós somos referência no Brasil em relação à qualidade de imagem e de laudos. E isso tudo deve-se muito a você, porque eu sei que você é muito cuidadoso, muito zeloso, né, com esse tipo de entrega para o paciente, que a gente sempre gosta de usar um adjetivo, né, explícito daquilo que Jesus criou, que Deus criou, que é o ser humano. Né? A gente gosta, na verdade, de explicar que quem vem até nós, entendeu? Não é, na verdade, para simplesmente comprar algo. Ele vem para receber algo. E esse algo é um diagnóstico. E esse diagnóstico nosso é o que vai nortear todo o tratamento que vai acontecer lá na clínica odontológica do dentista, né? Então a sua responsabilidade, né, que eu sei que você sabe, mas para todos que nos ouvem, é muito grande, é muito importante, né? Falar um pouquinho mais de você mesmo agora. Ele vai ter que explicar para nós aqui o porquê que o sobrenome dele é Disney Souza Costa, né? Mas principalmente o Disney. É uma história interessante. Meu avô gostou, né, desse sobrenome e colocou assim nos seus filhos, né, o sobrenome Disney. E aí, por curiosidade também, meu pai colocou em mim também. E gostou, acho que gostou desse sobrenome e colocou no seu filho também. Então é meio que uma herança dada pelo meu avô. Mas assim, é questão de costume, na escola já me chamavam muito de Disney, porque sempre tinha um Rafael a mais na escola. Sim. Então o povo me chamava pelo sobrenome, então é um costume mesmo. Mas hoje em dia eu levo na esportiva, né? É mais engraçado do que diferente. A gente percebe que nas nossas famílias o sobrenome começa lá com o tataravô, né? Com a Isso, tataravó, né? Mas começou com seu avô. foi. Seu avô. E tinha alguma correlação com o Walt Disney? Tinha, porque ele gostou mesmo desse sobrenome. Tanto é que o meu é um pouquinho mais falsificado, é com I no final. Certo. O Disney original é com Y, mas ele gostou mesmo desse sobrenome e colocou assim nos filhos e foi dando de herança assim pra família. Maravilhoso, maravilhoso. História maravilhosa. Que legal, que legal. Bom, também um pouquinho daquilo que você até me respondeu no e-mail ontem, né? Daquilo do dia a dia, né? Então, para o pessoal entender, né? A partir do momento que a unidade atende uma tomografia, essa unidade libera e exporta o DICOM da tomografia. Conta um pouquinho como é o processo para as pessoas entenderem como chega até o nosso sistema, ou até o celular do dentista, ou até a entrega física. É, assim, em base é um processo geral, né? Isso serve para toda a central. O pessoal faz o cadastro, a gente recebe as fichas aqui e a gente começa a produzir o exame do paciente. Recebemos as fichas, conferimos o DICOM, conferimos o pedido, levamos essas informações para a fila do radiologista, o radiologista produz o laudo, produz as imagens, retornam para a gente via sistema o laudo e as imagens, a gente faz a impressão do exame, faz a confecção da montagem da pasta e a liberação final, seja para o endereço do dentista, ou seja para o paciente buscar na recepção das unidades. A gente faz todo esse passo a passo, esse processo, até o resultado final do exame do paciente. Para todo mundo que está te ouvindo, para você entender o processo, né? Isso. Eu acho que um dos grandes segredos, e aí muito mérito aqui na clínica dos gestores e supervisores como você, sempre capitaneados aí pelo Dr. Frederico, Dr. Fernando, né? Tudo acontece de uma maneira real e correta porque existem processos, né? E esses processos, a gente precisa entender
o tanto que eles são desenhados. E a gente conversa muito isso quando a gente tem as reuniões de diretoria, que os processos eles são vivos, Uhum. né? E, por exemplo, quando você disse lá no começo que era tudo muito manual, então ver esse manual nos transformou a buscar alguma coisa mais automatizada e alguma coisa mais digital. Foi daí que nasceram os outros processos. Isso. E esse processo vivo, ele trouxe um pouco de IA já aqui para dentro, porque são robôs Uhum. que entendem todo o processo, como a gente trabalha, e trabalham a cada 5, 10 segundos, fazendo essa subida de imagem, seja para o sistema, por e-mail ou para o próprio radiologista laudar. E também tem aquele processo todo que a gente entende do radiologista, que você falou, vai para a fila do radiologista. É uma coisa muito bacana, porque conhecendo o Brasil, bastante o Brasil, principalmente os pares radiologistas, normalmente as filas de laudo não existem em outras clínicas. Isso. A fila de laudo, seja radiográfico ou tomográfico, existe para nós há mais de 7 anos. E o tanto que é importante, porque ela fica justa para quem está laudando do lado de lá. Uhum. Ou seja, então a pessoa pega o próximo e esse próximo, ele fica de uma maneira, assim, no final do ano, muito igualitário do que as pessoas estão laudando. E é uma coisa que a gente sempre busca. E uma das coisas que a gente gosta também é de refletir o fato da melhoria. Você deve ter entrado no momento que a gente usava outros sistemas de laudo, não? Sim. Como era? Era complicado. Como eu disse, eram muitos processos manuais. Explicar assim, mais ou menos. Por exemplo, para a gente subir um Daikon para o sistema, a gente tinha que copiar a pasta Daikons, seja ela mais de uma imagem, mais de um Daikon. A gente jogava para uma outra pasta diferente. Aí a gente tinha que abrir um outro programa que carregava esse Daikon para o sistema antigo, e sendo assim, a gente levava um tempo para copiar a pasta de um local para outro local e levava mais um tempo de abrir o programa para o programa subir esse Daikon para o sistema. E fora isso que a gente ainda tinha que copiar essa mesma pasta do paciente para outro diretório que o radiologista acessava para poder laudar. Então eram 3, 4 passos a mais, o que a gente faz hoje em um passo, em 2 cliques praticamente. Identificar o atendimento, clicar na caixinha do Daikon e subir para a fila de laudos praticamente. Então, são processos automatizados hoje que a gente ganha tempo, ganha efetividade e ganha praticidade também. Bacana, é importante também o pessoal que está ouvindo entender que hoje parece que todo mundo quer tudo rápido, né? Isso. Também a gente, né? Um Todo mundo senso de mesmo. urgência. Então o que a gente muito recebe aqui, aqui na parte de impressão, a parte de tomografia do CPD, né? Que é o fato de que as pessoas querem mais rápido. Todo dia tem Uhum. vários. E isso faz com que a gente consiga entregar mais rápido. Então é só imaginar que existe um paciente com dor. Nem todo mundo vem para check-up. Muita gente vem também com dor. E esse paciente, ele espera também um retorno rápido da gente. Sendo assim, o que a gente consegue? Automatizando, digitalizando, diminuindo processos e deixando mais claro todo esse fluxograma aqui dentro da clínica, acelerar o laudo e o diagnóstico para o dentista e para o paciente. Então é muito bacana ver essa história que você está narrando para nós, porque você tendo participado do estudo é muito legal porque você conta. Né? Muitas vezes as pessoas entram e já entram no estado que a gente está e acha que sempre foi assim. Realmente. Né? Eu acho que você deve conversar mais ainda com as pessoas das Uhum. clínicas. Nem sempre foi assim, né? Nem sempre. A gente tem um mundo hoje muito prático, né? Hoje em dia, em comparação a 10 anos atrás, é uma maravilha, realmente. São coisas, etapas, processos que a gente venceu, que a gente trabalhou, esforçou, que a gente foi procurar melhoria e hoje a gente agradece realmente todas essas etapas, esses processos automatizados que ajudam bastante no nosso dia a dia. Bom, e para a gente falar um pouquinho de você, antes da gente fazer a nossa pergunta, nosso fechamento, o que você, como você lê
a Fenelon. Agora, um pouquinho daquilo que você talvez ouve de fora para dentro, ou como você lê a Fenelon, não aqui trabalhando, mas como você lê a Fenelon daquilo que você imagina que as pessoas possam entender da Fenelon. Entendeu? Talvez assim, algumas palavras que possam interpretar a Fenelon no seu pensamento. Eu acho que a Fenelon é uma empresa de oportunidades, muito visionária, né? A gente tem Dr. Maurício, Dr. Frederico como chefes, né? Encarregados dessa missão muito grande. A gente começou aqui, se eu não me engano, tinham 6 unidades, ou eram 4, alguma coisa assim. Mas hoje em dia a gente tem 25, 26, então é, é um percurso, né? Um trajeto muito grande, né? Lá no início vocês começaram, se esforçaram e hoje em dia vocês ainda se esforçam. É realmente uma empresa de oportunidades. Eu digo isso porque eu tenho 10 anos aqui, eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço e eu sou bom no que eu faço. Então, graças à oportunidade que vocês têm me dado, né? Essa confiança, esse reconhecimento, eu realmente agradeço, né, a oportunidade e acho que muitos podem seguir, realmente devem seguir o caminho e que possam se esforçar, né? Porque realmente a empresa é muito boa, ela é referência no mercado. Eu já tive a oportunidade também de pegar laudos de outras clínicas, de outros estados também e comparar, e realmente o nosso diagnóstico assim, na minha visão, ele é altamente superior, né? A gente vê que Bacana. tem mais definições, mais cortes, mais qualidades, mais identificação, não só no laudo descrito, como também nas imagens. Às vezes outras empresas aí só colocam os cortes, não indicam nada, às vezes só descrevem no laudo. Então, o nosso laudo, o exame final, o produto final, ele é mais preciso, ele é mais indicativo, ele é uma qualidade totalmente diferente das outras. E acho que vocês prezam por isso, né? E tendem a melhorar cada vez mais. E às vezes o pessoal pensa, ah, mas é só um laudo, coisa rápida e tal. Não, não é, pessoal. É um produto final, é um diagnóstico final. A gente demanda precisão, a gente demanda atenção, a gente demanda cuidado. E não é só uma coisa rápida, uma coisa fácil de fazer. É uma coisa diferencial, é uma coisa com qualidade, é realmente um exame mais sofisticado, podemos assim dizer. Que bacana. Como é gostoso ouvir isso e saber e poder dizer para você que você é um dos grandes responsáveis. Ah, é importante que a gente, muitas vezes a gente trabalha aqui próximo dia a dia e a gente talvez nunca tenha dito isso, né? Mas hoje eu tenho a oportunidade de dizer que um dos grandes responsáveis é você, porque você realmente é muito bom no que você faz. E para a gente poder falar com as pessoas e demonstrar isso tudo que você falou, fique à vontade para fechar esse nosso momento de coração aberto mesmo, mandando uma mensagem para todo mundo aqui do nosso momento Fenelon, do Somos Todos Fenelon, né? Para que as pessoas possam, as que estão aqui preocupadas em crescer, em melhorar profissionalmente, né, construir famílias, é, o que eles devem fazer, porque você é um case de sucesso, entendeu? Você merece, é merecedor disso. Conta aquilo que te levou a isso. Obviamente que você tem um berço familiar, dá para perceber até pelas suas palavras, né, a sensibilidade que você tem, mas as pessoas precisam, na verdade, entender um pouquinho de coração aberto agora uma mensagem daquele que chegou aqui, entendeu? E venceu. Certo. O Rafael que chegou aqui era um menino, né? Com sonho, com oportunidade de querer crescer, de querer vencer. Hoje eu posso dizer que realmente eu cresço, eu estou vencendo, né? Graças à oportunidade de feita aqui. Que vocês não desistam, né? Que vocês possam, né, desempenhar, mesmo que seja a sua função um pouco ali, o seu trabalho um dia vai ser reconhecido. Você vai se destacar,
você vai ser observado pelo seu trabalho exercido, né? Que você faça com carinho, que você faça com cuidado, que você faça com atenção, que você seja autodidata também. Às vezes você está com tempo ocioso ali, pergunte a um colega, de repente está precisando de uma ajuda, que você possa, né, desempenhar aquilo com carinho, né? Que no, afinal a gente dá esse exame, né, para outro ser humano. E o outro ser humano quer também receber algo com qualidade, algo com merecimento, com carinho, com amor. E mesmo que sejam só papéis que de repente a gente entrega, mas seja um diferente. Seja aquilo que você faça com carinho, com amor. Bacana. É isso aí, Rafael. Não à toa você venceu, está vencendo e vai vencer. Vai crescer muito mais. É um grande prazer Muito ter, obrigado. tá? Tê-lo aqui conosco, né? E saber que você ainda vai crescer muito. Tem um Muito obrigado. projeto muito lindo para você aí na frente, tá bom? Muito obrigado. Bom, pessoal, muito obrigado aqui pela nossa audiência, né? A gente sabe que quase todos assistem e estão ansiosos para ver mais um Momento Fenelon e eu quero que vocês fiquem bastante atentos porque sempre tem histórias muito bonitas e de sucesso aqui. Um abraço a todos. Tchau, tchau.